Então vamos continuando o estudo Gálatas 5, as notas 7. Persuasões de religiões não bíblicas, anticristãs ou pseudo-bíblicas, desprezam o sangue de Jesus, profetas e apóstolos, nos 5 continentes da terra, que Jesus irá em seu dia vingar. Estas persuasões não vêm daquele que vos chamou. Comparando as fontes reais das religiões, descobrimos as falsidades, como o islamismo, que se diz monoteísta e bíblico, mas veio do século VII depois de Cristo, de um deus moabita, o Baal, para Meca, e este deus moabita é o deus Baal dos moabitas, que Elias, o profeta, derrotou seus sacerdotes e que sacrificavam humanos para apaziguar a sua ira. No hinduísmo, este deus é Shiva, da lua. Temos uma nota da nota, né? Hinduísmo, este deus é Shiva, o destruidor. Assim podemos entender como as falsas persuasões seduzem e terrorizam os cristãos e os martirizam com opressão e violências indizíveis. Como Jesus disse, muitos levarão os cristãos à morte, pensando que estão fazendo em nome de Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. É o fermento veneno das falsas religiões, está levando os jovens, a juventude, que não estuda, não faz um curso bíblico, teológico. A milícia das falsas religiões seduz e enganam as gerações para perdê-las ao demônio. Mas aquele que perseverar no estudo e oração da palavra preservada e traduzida do Novo Testamento grego Receptus Majorético, em boa tradução Almeida Corrigida Fiel, encontrará a verdade e ficará firme na salvação e vida em santidade para alcançar por fim a sopa da vida infinda em Cristo Eucarístico com santidade. Na nossa Jerusalém, Mãe Celeste, matéria celeste do céu. No islamismo, a lua é um deus de um deus falso masculino. Quando a gente chama Deus falso, é porque é uma teologia falsa, não é bíblica, não é evangélica, é demoníaca, né? É humana. O panorama religioso do Deus Criador, ou deuses falsos, animistas, com os homens, sempre foi de apaziguar estes com sacrifício de sangue. Assim como Jesus nos criou com a liberdade individual, ele também o tem. Soberana, ele também o tem. Então, assim como Deus é livre, nós também somos livres. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós tínhamos uma nota aqui para trás, ficou para trás. Nós, homens, aprendemos lentamente, pois nossas consciências aprendem assim, devagar. Não são sábios, mas pacíficos e santos como o Filho de Deus, Jesus. Nossas consciências não são sábias, né? E pacíficas e santas como a consciência do Filho de Deus, Jesus Cristo. Vamos ver se temos nota que não é lida. Não. Então, vamos prosseguir a leitura das notas. Passemos aqui para o verso 10. De maneira alguma mudareis de opinião, mas aquele que vos perturba será julgado por isto, seja quem for. Então, Paulo diz que nós não devemos perturbar a fé dos cristãos com mentiras de voltar ao judaísmo ortodoxo, sangue de galinha, festas, ou seja lá o que for, por qual motivo. Os muçulmanos dizem que o árabe, né, é a língua divina, então o Corão foi escrito no árabe, o árabe é uma língua divina, etc. Então, muitas mentiras inventam para nos seduzir para falsas religiões que são humanas do demônio. O socorro de Paulo ainda hoje nos ajuda a confiar no conhecimento da verdade de Cristo e do seu evangelho, que não
nos enganas. E eu, irmão, se ainda prego a circuncisão, porque ainda sofro perseguição, assim a ofensa da cruz teria cessado. No fundo, a questão não é ser retirado o prepúcio da carne, mas não aceitar o escândalo do sacrifício humano e do corpo inteiro de Cristo como circuncisão da nova aliança eterna. A morte de Cristo, com o derramado do seu sangue, é a nossa circuncisão, que era em sombra o nosso prepúcio cortado. Aleluia, Deus, por esta revelação e por ter nos dado o milagroso dom da fé no valor eterno do sacrifício do sangue de Cristo. 12. Que fossem cortados aqueles que vos perturbam. Paulo perdeu a paciência com o ataque à cruz de Cristo e à fé cristã. Ele fica irascível. E os Gálatas conheciam os sacerdotes do satanismo natural de Cibele, que na Galácia castravam-se para adorar a esse tipo de religião demoníaca. Então havia, por isso que ele falou, ora, que ele fosse que nem um sacerdote de Cibele, né? 12, 13. A liberdade mais para servirmos aos outros em amor. A liberdade de Cristo nos leva a amar com obras, não somente com palavras. Temos notas. O objetivo da circuncisão de Abraão, como outros atos e mandamentos de Deus, era demonstrar a paixão de Cristo de modo velado na lei. A revelação parcial da circuncisão apontava para a mortificação orgânica de Cristo. Também o sacrifício de animais na lei representavam a paixão de Cristo, e com Abraão e a simulação do sacrifício de seu filho unigênito, primogênito, Isaque, era a demonstração velada da paixão de Cristo na plenitude da revelação da cruz. O Pai cessou o véu que encobria essa revelação da paixão de Cristo no Antigo Testamento. Rasgou-o agora, somos plenamente conhecedores do mistério do sacrifício eterno do sangue de Cristo eucarístico. No fundo, a fé no sacrifício pascal de Cristo e ressurreto é considerado apenas um rito primitivo, atrasado e crença supersticiosa de civilizações primárias e supersticiosas, e até mesmo uma crença parecida com religiões de demônios primitivas. Mas, para os que creem no Evangelho, é poder de vida, verdade eterna, é carne e sangue de Cristo consagrado na Eucaristia que tomamos. Penúltima página do estudo de Gálatas 5, neste 30 de novembro de 2025, domingo. Toda lei é inspirada em relação ao próximo. É cumprida em relação ao próximo em uma só palavra: amarás ao próximo como a ti mesmo. Áurea, ali a áurea de Deus, do amor, eterno Criador. Mas se vós vos mordeis e devorais, o mundo já se armou para a destruição mútua total. Cristo apenas o detém. Armas nucleares 150 vezes para destruir o mundo, mas andeis em espírito e não satisfareis os desejos da carne. O espírito, embora a carne pode ser totalmente destruída da humanidade, as almas serão julgadas por Cristo e muitas se salvarão. O espírito é o nosso seguro lugar de paz e descanso deste mundo que se destrói mutuamente, pois a entropia humana é uma lei de morte social original, só temperada pela graça de Cristo. Você vê aí a América Latina, o Caribe, tentando vender veneno, droga para os Estados Unidos ricos, e aí os Estados Unidos reagem com uma guerra agora contra os traficantes no continente sul-americano e Caribe. Os desejos da carne se opõem aos do espírito, e do espírito se contra os da carne, e se opõem uns contra os outros, a fim de que não conseguir fazer o que quereis, quando
querer o bem para Deus, quando queres o bem para Deus e o próximo. Sentimos no coração esta luta dentro de nós, mas com oração e estudo conseguimos repouso e paz. Então você vê o presidente da Venezuela atual, que não foi eleito, mas usurpou, né, o poder, dançando, se alegrando com a sua riqueza, com a sua corrupção, com a sua opressão do povo. Mas o dia dele, o juízo dele vai chegar. E o juízo de toda a carne chega. Se não se arrepender e seguir o Espírito Santo de Deus, serão condenados ao inferno de enxofre e fogo e depois ao lago de enxofre e fogo. Podem se deixar de que o Espírito dos que já não estão sob a lei viver livre não é pecar, mas amar a Deus e ao próximo, esquecendo-se de vanglórias vazias do autoritarismo e avançar na fé e no conhecimento de Cristo, da sua graça, que nos santifica pelo Espírito Santo. 19. As obras da carne são manifestas. A lei aponta os crimes e pecados em que vem a humanidade praticar todos os dias, mas com a persistência, a resistência do Espírito Santo, podemos nos surpreender e impedir estes desejos maus que nos dominam. Fracos somos, mas a força da graça é grande e nos auxilia. Depois já lemos no estudo desse capítulo os pecados da carne e os dons, as graças, as virtudes do Espírito, que nos traz santificação. Última página do estudo. 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, rivalidade e ira, rebeliões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, orgias e outras coisas semelhantes. A respeito dessas coisas vos falo, como já vos falei outrora, que os que praticam tais coisas não hão de herdar o reino de Deus. Ora, os pecadores já mostram a que vieram e não têm o Espírito Santo operante neles. Portanto, as obras fruto do Espírito que tem o homem, e jamais o Espírito nos guiará ao pecado da vanglória, avareza, impureza, mentira, idolatria, violência, terror, etc. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Brandura, temperança. Contra estas coisas, dons da graça, em Cristo, Espírito Santo, de celeste, não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também no Espírito. Ora, é sabido que não temos sopro de vida em nós mesmos, mas que o sopro vem do Espírito de Deus celeste, Cristo, que Ele nos forneceu pela fé. Logo, se temos a fonte, não vamos inventar filosofias de pecado, heresias, para andar em religiões falsas. Não sejamos ávidos de vanglórias ou poder, autoridade, invejando-nos. Ora, a inveja e os 10 pecados da tábua da lei nos contaminam a humanidade e a fonte mesmo é o Espírito da graça de Cristo. Temos uma última nota. Muitos juízes e advogados iniciam-se em religiões de sacrifícios no Brasil, de animais ou homens e demônios, ao demônio de macumba, hinduísmo, budismo, pagelança, e criticam muito o cristianismo. Mas quando morrem, suas almas são levadas pelas trevas e demônios Beelzebu das moscas para sempre. Então é uma loucura você deixar o cristianismo por as falsas religiões do diabo, Beelzebu das moscas, praticando feitiçaria, bruxaria, heresias. E na hora da morte, a sua alma é levada por esses demônios, não é defendida pelos santos anjos, não sobe ao céu com Cristo, com o perdão do seu sangue na cruz, na Eucaristia cristã. Então, hoje, domingo, vá para o culto, confesse seus pecados, vá para a missa, vá para a sua igreja. Ou então, orem para Deus, se não puder ir, não tiver meios de ir, mas não deixe de ficar com Cristo, com a palavra santa de Deus, nem um dia, nem uma noite, porque o diabo pode vir nos tentar e nos levar, mas nós resistimos pelo sangue de Cristo, pela graça santificadora do Espírito Santo e pela proteção dos santos anjos de Deus, nossos amigos do céu, que estão sempre a nos guardar, nos vigiar. Escola Alfa, te agradeço.
Faço apelo, se você não aceitou Jesus, para fazê-lo agora, confessar seus pecados, procurar o batismo, a fé cristã, o conhecimento da graça da palavra. E você que nos assiste já é irmão em Cristo, deixa eu usar a minha bênção. Em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Temos o curso de Teologia Bíblica, peço pelo grupo WhatsApp Cruz e Força, 172 arquivos, 92 aulas. E até uma próxima oportunidade. Compartilhe, dê um like, comente no canal TV Notícia Cristo Rei, Nazareno Ressurreto. E agradeço pela audiência. Até uma próxima. Amém.